paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos aqui no nosso programa Leitura da Bíblia. Conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. É uma bênção, né? Nós estarmos juntos para juntos lermos a palavra do Senhor. Nós aqui, você aí onde estiver, na sua casa, nós estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor para conhecer o plano eterno de Deus para a nossa vida, que Ele deixou registrado na sua palavra. Vamos na sequência no livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. Josué, capítulo 16. Vai abrindo a sua Bíblia. E vamos lembrar que no episódio anterior, quando lemos o capítulo 15, vimos aqui os termos, né, da divisão da terra que o Senhor estava dando por herança ao seu povo. Vamos juntos? Capítulo 16 de Josué. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a Luza e passa ao termo dos Arqueus até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jafleti, até ao termo de Betoron de Baixo e até Gazer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Betoron de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Mequimetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tápua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram aos cananeus que habitavam em Gazer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Encerramos então aqui a leitura do capítulo 16. Comenta aí para nós, pastor. Capítulo 16 continua ainda uma divisão dos termos daqui, numa das famílias, né, das tribos aqui, em especial a tribo de Efraim, é o Senhor dividindo aqui, Josué dividindo aquilo que já tinha sido orientado e, na verdade, era um favor de Deus aqui para o povo e esse favor vai continuando aqui sendo relatado. O capítulo anterior, esse, o próximo também, uma divisão fruto da fidelidade do Senhor, de conquistas que o Senhor tinha feito por eles. Amém, né? E agora nós vamos ler o capítulo 17, que agora vai dar continuidade aos termos dessa terra, né, que eles estavam possuindo por herança, a terra que o Senhor prometeu, e o Senhor está estabelecendo os termos de acordo com a possessão de cada uma das tribos. Agora nós vamos ler o capítulo 17, que vai falar da herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são
os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está diante de Siquém. E vai este termo à mão direita até os moradores de Entápua. Tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então, desce este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. De Efraim são essas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então, os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Amém? Encerramos aqui então a leitura do capítulo 17. Pastor Fábio, quais são os comentários? O capítulo 17, divisão aqui ainda, e tem um fato aqui para a gente lembrar
no versículo 3, né? As filhas de Zelofade, esse acordo foi feito lá atrás mesmo, que elas tiveram herança no meio dos homens. Elas foram requerer isso e marcar isso ainda com Moisés. É um episódio onde que Moisés fala assim, não sei o que decidir, vou perguntar ao Senhor. E me lembro muito bem disso. Então, essa divisão, ela continua. E interessante aqui no final, você vê os filhos de José, né? Dizendo assim, olha, nós somos um povo tão grande, mas a gente só ficou com uma parte só. E Josué disse para eles, tem as montanhas, pode seguir, pode conquistar, porque o Senhor vai entregar para vocês. Fazendo só um comparativo, né, com Caleb, em episódios anteriores que nós lemos, em capítulos anteriores, Caleb tinha 40 anos, ouviu a promessa, 45 anos depois, com 85, ele disse, pode me dar a terra que eu tenho força para ir e eu estou confiante no Senhor. Aqui você vê já um grupo dizendo o seguinte, mas montanha é difícil, e Josué afirmando, vai que o Senhor vai te abençoar. Essa é a marcação aqui agora para a gente entender que nós não podemos deixar a promessa passar, é só batalhar, é só seguir, é só confiar no Senhor que o Senhor vai dar a vitória. Agora, algumas tribos não não expeliram os cananeus, fizeram eles tributários. Essa tribo aqui também fez isso e isso tem sempre repercussão depois no meio do povo, porque era para extirpar o povo que vivia na terra, mas eles não fizeram isso, fizeram eles tributários, depois eles vão ser sim, vai ter influência na vida do povo de Israel ali no meio daquela tribo. Porque o Senhor orientou, né, deu ordem que eles expulsassem, né, todo o povo da terra, para que depois eles não fossem influenciados por eles, né? E a gente vai ver, prosseguindo a leitura, que depois isso vai acabar acontecendo e nós estamos marcando isso aqui na leitura, né, dos capítulos, está marcado isso, que eles não expulsaram completamente o povo que estava na terra antes deles tomarem posse. Amém? Vamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor também, apóstolo Fábio. Paz do Senhor.